Fala galera, bom? E aí, como é que vocês estão? Aqui é o Andrew, e esse é o canal Esses Trem. Como eu tinha prometido no último vídeo de My Hero, eu tô aqui fazendo esse segundo vídeo agora. A gente vai tentar falar sobre mais mangás sempre, toda sexta-feira. E agora vai ser a vez de The Promised Neverland. Eu vou tentar falar pelo menos uns 3, 4 mais relevantes que eu acho, né? À medida que eu for melhorando, eu vou conseguindo ter mais coisas na frente. Mas então, bora lá. Primeiro de tudo, eu queria abrir um parêntese aqui, alguns parênteses sobre The Promised Neverland. Não vou comentar sobre o capítulo primeiro nesse vídeo. O capítulo que a gente vai comentar aqui vai ser o 149 dessa semana. Mas antes de comentar sobre ele, eu queria comentar sobre The Promised Neverland. Para quem ainda não assiste, aliás não assistiu, né, porque só tem uma temporada próxima, inclusive está marcada para janeiro do ano que vem. Pouco tempo, né, mas alguns meses a gente chega lá. Eu recomendo muito. Eu acho que esse é um dos 3 ou 5 shonens dessa última década que estão revolucionando tudo. É recente, aparentemente já está no último arco, mas ele veio diferenciado mesmo, assim. Nossa, é muito... Para quem quiser seguir a minha recomendação agora e ler ou ver The Promised Neverland, principalmente ver o anime, porque o anime ele foi uma adaptação muito bem feita, ele conseguiu pegar um clima perfeito mesmo do que a gente estava vendo relacionado com o mangá, né? Quem for ler e ver, eu recomendo, confia em mim e vai, e vê ou lê. Não toma nenhum spoiler aqui, nada. Vai e lê e vê. O grande tchan de The Promised Neverland acontece logo no primeiro episódio ou no primeiro capítulo. E assim, é bom botar a cabeça para poder pensar, porque daí pra frente a coisa só evolui e fica mais complexa. Eu aviso já que daqui pra frente eu vou começar a comentar sobre a história, então para quem quiser começar a história zerado e seguir a minha recomendação, para o vídeo aqui, vai, depois volta e opina nos comentários, dá like, se inscreve, compartilha e tal, e tudo. Mas por enquanto, se vocês puderem evitar, evite. Agora falando então sobre a premissa em si. Promised Neverland, lógico que eu vou estar falando sempre as minhas impressões aqui, tá? É importante sempre frisar. Não sou dono da verdade nem nada, mas sempre as minhas impressões. Inicialmente, quando eu comecei a ler The Promised Neverland, por causa da capa, né? O design da Emma era uma coisa que era interessante, as cores, o jeito que ela era desenhada, e os outros personagens também, e a forma que eram, né, sempre aquelas crianças que pareciam estar num lugar legal, mas caras sérias, né? Aquela capa, aquela primeira grande capa, deixa esse cara acelerar pra mim. Essa primeira grande capa de The Promised Neverland que mostra eles, né, sérios e tudo mais, me chamou a atenção. E eu queria saber sobre o que se tratava. Parecia ser alguma coisa distópica, futuro distópico, né? Alguma coisa assim, bem do pós, tipo, os caras vivem em algum lugar assim que meio parecido com Éden, o mundo infinito, para quem não viu. Éden é uma história que passa já muito tempo depois, né? Uma coisa bem pós-apocalíptico mesmo. Já mudou a configuração do mundo todo mundo ciborgue, cyberpunk e tal. Eu achava que ia ser uma coisa assim. Mas aí começou o capítulo. E as crianças estão lá brincando, se divertindo. Já temos a visão de que eles têm um número gravado aqui, cada um em seu pescoço. Isso fica menos evidente no primeiro momento, mais evidente no segundo momento. Você já fala, opa, o que é isso? Experimento do governo? Crianças sendo treinadas para ser esper? A gente vê que elas se divertem, brincam, fazem provas. As provas são dificílimas para crianças da idade dela. A gente tem a revelação logo no início de que a personagem mais velha tem 11 anos, todos os outros são mais novos. Nós temos a revelação de que todas as pessoas que, naquele orfanato onde eles estão, que saem, são adotados até 12 anos, nunca mais mandaram cartas, responderam nenhuma carta, nada, ninguém nem tem notícia. E a gente tem algumas regras também. Não passar da cerca,
floresta e não sair para fora do portão, que é um portãozão lá de grade gigantesco e tem uma muralha zona em volta do portão. Mas fora isso, a criançada é criada livre, com amor, carinho e tudo mais. A priori eu pensei que era experimentos que estavam fazendo com eles, ainda mais com os testes, todos eles têm a cabeça meio grande, parece que o cérebro deles é mais desenvolvido. Isso ficou bem explícito no primeiro momento, mas de modo tão sutil que eu sinceramente pensei assim, eu lembrei de Akira. Não sei se vocês vão lembrar, o Tetsuo do Akira, ele tinha um cabeção, um testão grandão, dava a impressão que ele tinha um cérebro maior, latente, sei lá. Eu fiquei com essa impressão, eu falei, mas esses meninos têm alguma inteligência fora do comum, são inteligentes e eles provavelmente estão sendo desenvolvidos para desenvolver alguma habilidade sobrenatural ou para poder serem vítima de experimento e vai ser uma parada assim. Não. O primeiro capítulo já traz aquela reviravolta de que na verdade eles são comida, aquele orfanato é uma fazenda e eles são comidas para seres monstruosos que eles mesmos nomeiam como demônios, porque a aparência deles é completamente inumana. Embora eles sejam humanoides, tenham dedos e tal, pai. Incrível! Alguém conseguiu justificar uma vez na vida numa dessas histórias de ficção científica que eu acho que Promised Neverland já classifica como ficção científica, embora o gênero shonen japonês e tal, alguém conseguiu justificar o porquê que os seres lá estranhos, que a gente não sabe exatamente o que tem aquela aparência humanoide, apesar de que o rosto deles não tem nada a ver com o humano, eles são completamente desconfigurados nesse sentido. Mas, nem todos, mas a maioria. Mas aí então já começa por aí a reviravolta. Duas das crianças descobrem isso através de um fato que acontece no primeiro capítulo e eles começam a querer fugir dali. Mas a mama que cuidava do lugar, lá, aquelas freiras, que cuidava do orfanato, era só uma, é cabulosa de inteligente e sacou que tiveram pessoas lá, embora não saiba quem é. E fica nesse jogo psicológico, a mama tentando descobrir quem é, os meninos tentando não se entregar. Na verdade parece que a mama já sabe, e ao mesmo tempo não sabe, e como é que ela não sabe sobre o plano, será que ela sabe sobre o plano, será que ela é confiante? E fica um duelo, um duelo psicológico. Não é a mesma coisa que Death Note, não tem nada a ver com Attack on Titan, mas se eu fosse sumarizar, foi um pouco da mistura dos dois, assim, nas vibes, nas sensações. Esse primeiro arco, que é o arco da fuga do orfanato, é sensacional. E é o que foi coberto na primeira temporada toda do anime, e eu acho que o que mais me agradou até então. Mas por que eu continuo lendo mesmo depois que ele saiu desse arco? E a pegada do mangá ficou outra, porque o autor e o desenhista, ou a autora e a desenhista, não sei exatamente, conseguiram, apesar de mudar a dinâmica da coisa, manter certas características e ao mesmo tempo te surpreender todo o tempo. Você não consegue terminar exatamente para que rumo que a história está indo. Você cria teorias, eles desmontam. Cara. É uma coisa impressionante, eles desmontam você. E tem algumas coisas que podem parecer conveniência de roteiro, mas mais tarde você vai ver que não é bem assim. Então eles constroem uma parada muito bem imprevisível, que te deixa sempre naquele gancho, Quando o capítulo termina, fica sempre naquele gancho. Eu quero mais, eu quero o próximo. Eu acho que, apesar de que essa última saga está sendo um pouco maior do que as outras, acho que é a última mesmo, ela tá sempre terminando de alguma forma, cara, que você fala, e aí, velho? E agora? Então, é um hit. Chuto que seja ou top 3 ou top 5 dessa última geração de mangás, não contando o One Piece dentro desse top, porque o One Piece ele já é mais velho, já é maior, já tem popularidade garantida, então ele já não conta, Vamos falar assim, ele tá ou acima do ranking ou fora do ranking. Então, The Promised Neverland, essas são as minhas impressões da história até agora. Teve tanta reviravolta, tanta coisa aconteceu que eu não esperava. Algumas eu esperava, outras não, mas assim, cara, é sensacional, assim. Mesmo. De verdade, a história é muito bem feita, e mesmo que você não curta anime, talvez seja bom você assistir esse. Só se você for uma pessoa mais sentimental e tudo mais, você vai ter que se abster um pouco, porque
é uma distopia, apesar de qualquer coisa. Então, naturalmente que as coisas não acontecem. Não é aquela coisa que não tem morte, não tem nada disso. Não, acontece esse tipo de coisa. Mas então vamos ao capítulo atual. O capítulo 149. Finalmente, né? Acabou a explicação inicial. Já me estendi demais. Vamos então ao capítulo 149. No último capítulo a gente viu que a Amy e o Ray já tinham chegado lá, mas chegaram atrasados porque tinham uns soldados caçando a galera, né, os humanos. Então o pessoal que levou de cavalo resolveu voltar para avisar a galera para não haver um massacre, né, se eles achassem o esconderijo. Então eles tiveram que demorar um pouco mais nessa. Eles estão nessa de tentar achar o Norman, achando que o Norman tá lá. A gente acredita também que o Norman esteja lá, mas não sabe exatamente onde ele tá. E eles vão superando as barreiras. O Ray dá um pezinho pra Emma subir lá num lugar de difícil alcance, e parece que ela vai seguir sozinha. O Ray vai ter que se virar ali depois. Só que depois disso a gente volta pra sala do trono e vê que lá o Gillan, que é o Lorde traído que tá aliado com o Norman, exterminou ele e seu exército, né, sua casa, exterminou grande parte dos nobres que estavam ali. No último capítulo a gente viu que o Gillan, ele era um lorde dos nobres demoníacos lá. Não vou chamar demoníacos porque demônios é uma denominação que só as crianças do Gracefield usam. Nem as outras crianças usam esse tipo de denominação. Mas a gente não sabe como eles são chamados até hoje. Verdade seja dita, eles só se referiam a eles até hoje como os demônios ou eles, né? Então a gente não sabe exatamente qual que é a denominação desses seres. Sabe que é uma raça antiga que dividiu o mundo com seres humanos e que eles fizeram um pacto lá, tem alguma coisa a ver com dimensões, etc. Eles conseguiram dividir bem. Eu não vou ficar dando muitos detalhes sobre isso, porque naturalmente eu teria que fazer um apanhadão sobre The Promised Neverland. Talvez eu faça isso, se vocês quiserem, um resumão aí do que aconteceu, os principais fatos, mas por enquanto não é o ponto aqui. E a gente vê que o Gillian e seus guardas exterminaram facilmente os nobres, né? A gente viu que o Gillian chegou a ficar selvagem por um momento, e seus servos deram a vida para que ele vivesse, né, e voltasse a ser senescente de novo. Não sei se é esse o termo. Senescente. Não sei. Senesciente, desculpa. Senesciente, que ele tem a capacidade de sentir sensações de forma consciente. Ele tem consciência, né? Ele estava bestial lá quando ele deixou de consumir carne humana, então naturalmente ele ficou naquele estado. Mas vimos que os seus servos deram a vida para ele voltar, e eu tava, cara, assim, desde do capítulo que começou a invasão, pensando assim, a rainha Lagravalima, ou Ragravalima, não sei ao certo, eles estão romanizando como Legravalima, eles estão romanizando com L. Mas lá no Japão, pode ser L, pode ser R, eu não sei qual que é a romanização oficial ainda. Não sei se saiu, ou se saiu, se o pessoal continuou usando. Era Regravalima, e agora mudou para Legravalima. Que nome, hein? Mas enfim, ela estava muito tranquila, apesar que ela tem aquela máscara, né, meio Angel Woman, né? Apesar que ela é um demônio, ela tem essa máscara de Angel Woman, ela tem a cara mais humana, né? Provavelmente que ela deve consumir um montante muito grande de carne. Ela estava muito quieta e tal, e mesmo quando mataram seus servos, seus soldados mais fortes, ela mandou todo mundo, cala a boca aí, galera, seus tolos. Ela mesma, cara, ela tem umas unhas que esticam lá, os dedos dela esticam, vê uma coisa meio né, Wolverine a lá aranha, sei lá o que é aquilo. E assim, ela exterminou, cara, grande parte dos traidores que estavam lá. A gente tem alguns flashbacks ainda explicando mais sobre o Gillan, nada muito relevante, assim, é bom pra gente saber o que aconteceu. Mas assim, a gente vê que a Legravalima, apesar de ser rainha, ela tava sempre, cara, ela é uma
putz, guerreira. E aí isso me faz lembrar um pouco de One Piece no que tange o Orochi. Quem não vê, minhas reviews de One Piece estão aí semanalmente. Essa semana não tem capítulo, mas estão aí. Ela é aquela pessoa que é sempre protegida, tá sempre por trás de tudo, mas ela tá acima de todos. E nessa sociedade onde, né, os demônios tentam dar golpe uns nos outros, né, muita paz de interesse, ela tá ali por uma razão. Eu sempre fiquei pensando se ela tá muito quieta, muito calma, ou ela tem um as na manga, ou ela mesma é um as na manga. E acabou que sim, ela mesma era o as na manga. Mesmo quando um dos servos lá do Gillian, o mais fiel, inclusive, tentou atingir ela por trás, né, com um golpe de um ponto cego, ela, cara, esquivou lindamente e arrancou a cabeça do bicho fora. Só que a gente percebe mais um plot twist aí, que o pessoal chegou lá para poder enfrentar todo mundo, e apesar de eles serem fortes, eles não eram bobos de chegar e enfrentar os nobres, né, que estavam sempre consumindo carne da melhor qualidade e aprimorando seus sentidos e tudo mais para simplesmente bater de frente com eles. Não, eles foram preparados para perder a vida, e a partir do momento que eles vissem que a derrota era iminente, o que era o que estava acontecendo depois que eles começaram a enfrentar a Alegrava Lima, eles falaram, então a gente vai se explodir, ó. Todo mundo com cintinho de bomba, de dinamite ali, todo mundo se explodiu. E a gente tem ainda esse soldado que teve a metade da cabeça arrancada, gritando assim, vida longa ao rei Gillian. E eles se explodem e a gente vai ficar nesse cliffhanger até semana que vem, sem saber o que aconteceu com a Alegrava Lima. Agora eu queria observar uma coisa sobre essa parte do Promised Neverland, que a gente está tendo uma explicação mais detalhada de como funciona a sociedade dos demônios. Inclusive, eles seguem bem aquele modelo de monarquia, né? É uma coisa nobre, a rainha, etc. Eu particularmente comecei a criar um pouco de empatia, cara, pelos demônios, vendo que não são todos maus, vendo que o Gillian, apesar de ter sido traído pela podridão dos outros nobres lá, ele era um demônio que se importava com o povo passando mal, o povo demônio passando fome, né? Cada vez menos carne para eles comerem e tal, e culpando ainda os nobres pelos seus experimentos lá com os humanos que não davam certo e tal. E assim, como é que eu explico para vocês? É um sentimento dual. Porque veja, até então a gente tinha um ponto de vista dos humanos. Os humanos são comida para os demônios comem humanos. Ou então os demônios são automaticamente, nesse contexto, inimigos da humanidade. E continuam sendo, tá? É lógico, não são todos, que tem alguns que conseguem não comer humanos, e devido a algum determinado procedimento que foi explicado nos capítulos anteriores, lá que tem a ver com a dama do sangue impuro, eles conseguem manter a forma, manter a consciência sem testificar, igual o próprio Gillian passou por isso. Então, a gente começa a ter um pouco mais de contexto sobre esses demônios, e eu comecei a simpatizar com eles, mas ao mesmo tempo eu fico me lembrando que eles são devoradores de humanos, né? Qual que é a comida deles? Humanos. Mas, pô, vamos parar para poder refletir um pouco na mensagem por trás disso, né? Por trás desse grande pilar da história de The Promised Neverland. Você, humano, come porco, come galinha, come boi, né? Carne de outros bichos, cria os bichos para isso em condições absurdas. Inclusive, houve críticas sobre isso lá, mostrando seres humanos sendo criados pelos demônios dessa mesma forma, né? Sem nenhum direito a nada, com um negócio ligando lá nos órgãos genitais para poder ter os excrementos lá, e um negócio ligando para alimentar, mas são seres humanos sem nenhum desenvolvimento intelectual, totalmente primitivos mesmo, entendeu? Cresceram só para poder virar comida mesmo, comida de baixa classe, né? Não é aquela comida top que são os inteligentes, que é o cérebro, que é a parte deles mais doce. Mas assim, eles têm culpa disso? É a comida que eles precisam comer, eles têm a circunstância deles, eles não conseguem fazer isso de uma outra forma. Qual que seria a maneira de fazer? Supondo que é aquele demônio lá que a gente não sabe até hoje como é que pronuncia esse nome, vamos ver como é que o anime vai dar esse nome pra gente, que até hoje não deu, mas aquele
aquele demônio que não se pronuncia o nome, a Emma foi lá e reforjou a promessa com ele, ele parece ter poderes, né? Onisciência, onipresença e onipotência. Ele parece ser o deus demônio lá, por uma falta de uma atribuição melhor. Então ela tentou resolver isso, mas a promessa ainda está em stand-by. Eles ainda precisam resolver algumas coisas antes disso, pelo que explicaram. Então qual que é a solução, cara? Assim, como é que se diz? Outras raças inteligentes, se houvessem, e há, mas não na mesma, outras raças senescientes poderiam nos julgar por fazermos o que fazemos, por comermos como comemos, por maltratarmos como maltratamos, sim, né? Inclusive os próprios seres humanos se revoltam com isso, né? A maneira como os animais são tratados quando nessas fazendas de produção em massa é absurda realmente, cara. São coisas que nem se mostram, e se você não procurar ver, você vai viver o resto da sua vida sem saber, né? Mas se você procurar um pouquinho, você vê. E você vê que é punk, né? Então, mas a gente poderia, então, nesse contexto, julgar os demônios porque eles comem humanos. É a única coisa que eles podem comer. Se eles não comerem os demônios, eles vão ficar bestiais o resto da vida, eles não evoluem. Então, né, eu comecei um pouco a simpatizar com os demônios e pegar um pouco a pegada do sentimento da Emma de querer não matar todos eles, cara. Tem crianças, tem outros demônios que vivem suas vidas simplesmente, não sabem outra, não tem uma outra forma de viver, cara. Eles são inimigos naturais, predadores naturais dos seres humanos nesse contexto, mas e aí? Eles têm culpa disso? Entendeu? É mais ou menos você querer culpar o tubarão por devorar os peixes. Do ponto de vista do peixe, o tubarão é culpado, mas do ponto de vista do tubarão, ele só está se alimentando. Então é muito isso. A gente sabe que tem muitos demônios aí que são podres mesmo e tudo mais, assim como tem humanos também que são podres, mas eu acho que essa é a grande reflexão que o Promised Neverland vem trazendo pra gente. E era isso que eu queria comentar aí. O que vocês estão achando sobre isso? Vocês estão com algum pensamento similar? Isso é só viagem mesmo minha? Estão gostando? Alguma teoria, alguma coisa? Enfim, o vídeo já está ficando longo demais, eu vou cortar por aqui. Se vocês gostaram, dê um like, se inscrevam aí no canal, vai começar a melhorar mais agora, se ajeitar, chegar no lugar. E é basicamente isso. Falou, fiquem com Deus.